Eu fiquei com vontade de saber um pouco do Luiz a respeito da importância que ele dá, o peso que ele dá para as pessoas que tocam as empresas, né? Porque eu imagino que estando ali onde você tá, não tem tanto acesso físico, né? Eu acho que depois da tecnologia aí deve ter facilitado fazer call, encontrar com... Qual que é o peso que você dá para isso e como que você lida com esse tipo de informação? O lado pessoal ali, as pessoas que estão tocando o negócio. Inclusive, só na última carta de vocês, vocês fazem uma referência ao Charlie Munger. Aí você fala dos principais ensinamentos que você teve com o Charlie Munger. O quinto aqui que você fala é o valor da ética e integridade, né? Falando da importância disso na hora de escolher as empresas. Né, é fundamental. É muito difícil de avaliar, porque não dá para você quantificar, né? Mas eu me lembro, acho que foi Seth Klarman. Eu ia muito para os congressos do CFA, lá na época áurea da Bolsa, né? Depois ficou mais difícil. Mas eu vi uma palestra do Seth Klarman, se eu não me engano, que ele dizia o seguinte: eu gosto de olhar, eu não gosto de escutar o que o gestor diz que faz, eu gosto de ler o que ele efetivamente fez. A gente tem muito problema que a gente viu ao longo dos anos em gestoras de, de entrar muito na gestão, estabelecer um relacionamento, né, quase de amizade pessoal com os administradores, com as empresas, e isso dá um viés, afetar o julgamento do gestor no acompanhamento daquele negócio. Então, a gente, estou falando, por exemplo, do pessoal da MRV, do Ruber Menin, a gente acompanha ele nunca estive com ele, não conheço, e a gente não frequenta e não vai na empresa. Mas isso não significa que a gente não procura avaliar a capacidade, a competência dele como gestor, né, e colocar isso no processo de análise, né? O que a gente, talvez pela questão da dificuldade geográfica, que a gente não tem essa prática de entrar na empresa e tentar fazer um relacionamento mais próximo com os gestores, não só porque tem a problema de jogar, mas porque a gente não vê muito valor nessa, nessa prática. Eu acho que você tem que realmente manter uma distância regulamentada do gestor para você ser mais independente nessa tomada de decisão. É muito difícil. Eu diria que o seguinte, que é muito mais difícil do que ter a decisão de comprar um negócio é você saber a hora de vender. É muito complicado essa saída da posição, né? Sabe o que eu sinto nesses anos aí, como andarilho aí do mercado financeiro, tão próximo de todo mundo? É que a proximidade te ajuda a encontrar bons investimentos. Porque às vezes o novo RI de uma empresa, o novo CFO estudou com você, trabalhou com você, e o cara vai te vender um sonho ali Isso aí. e realmente, É isso aí. às vezes ajuda, às vezes é uma empresa boa, passa no seu crivo. O problema é no caminho inverso. É. Vender a empresa que aquele seu amigão lá Você já fala se que está está. lá trabalhando. Então, assim, tem um trabalho ali do gestor, ele é pago para isso, então ele tem que saber separar isso. Também não é uma coisa impossível de ser feita, mas de fato deve atrapalhar um pouco essa proximidade, né? Estar muito próximo das empresas. Acho que Atrapalha tem que muito. ter, tem que manter aquela distância segura, né? O ser próximo o suficiente para conhecer, não tão próximo a ponto de constranger o executivo porque você está vendendo as ações, né? O executivo normalmente é um cara que justamente ele chegou naquela posição pela capacidade dele de narrativa, né, de convencer as pessoas. Normalmente é um cara altamente convincente, que conhece o negócio a fundo, né, que vai lhe dar todos os calls aí né, principalmente da projeções de curto prazo. Aí você vai estar sempre com uma visão privilegiada quando você está próximo, quando você está no conselho. Mas e como é que vira, né? Quando essa relação, né? Como é que você, da Modaran, né? O professor lá de Sim. Valuation, ele até usa o último livro dele chama Narrative Valuation. Né? Ele mostra como a questão da narrativa afeta a avaliação de empresa. No final ele diz, no final das contas não é nem número, é narrativa, é tudo É história. tudo É história. isso O mesmo. valuation está 80% é a capacidade de convencimento da história, convencer aquele modelo, né? Embasar aquele modelo que você está fazendo. Então, esse aqui é o grande risco, né? Por isso que o negócio a gente usa muito múltiplo por uma série de fatores, mas esse negócio lhe deixa menos suscetível a esse tipo de sair muito da rota e entrar e cometer erros assim de superestimar a sua capacidade de análise, né?
Sim. E essa narrativa acaba sendo o que vocês falaram no início do episódio, né? De que os gestores de São Paulo têm meio que um consenso e os do Rio têm meio que outro consenso, né? Eu acho que, complementando o que nosso amigo aqui de Recife falou, do Ceará não é tão distante assim, né? Acho que a gente também tem um pouco dessa separação ali, digamos, do eixo Faria Lima Leblon, mas eu vejo isso com olhos positivos. Eu acho que primeiro a gente entende uma outra parte da economia real do Brasil, e muitas vezes as pessoas que ficam muito presas aqui nessa, digamos, nesse eixo, né, nessa ponte aérea, às vezes têm um pouco de dificuldade de enxergar. A gente teve agora, almoçando recentemente, eu citei, né, a call de resultados lá de, acho que, se eu não me engano, foi da fusão da Drogasil, né, com a Raia com a Drogasil, e um dos analistas chegou lá e falou, olha, você tem uma farmácia em cada esquina, agora você quer ter 2 farmácias em cada esquina? Aí o CEO ficou um pouco chateado e respondeu à altura, né? Falou assim, olha, eu acho que você dificilmente saiu do seu escritório na Faria Lima, você está precisando visitar o Brasil, né? Então acho que você ter um pouco dessa noção do que acontece, né, fora do eixo te dá uma visão bem interessante também. Eu gosto muito de ver documentário, né, estudar e tudo. Eu lembro de um episódio do Mundo S.A., antigo, né? Mundo S.A. que passou falando de Harvard. Aí o cara foi entrevistar lá o reitor de Harvard e perguntou: o que é que tem de diferente aqui nessa universidade, né? Aí ele falou: olha, sendo bem sincero, o que o cara tá estudando aqui tá na internet. Então, assim, a diferença é que tudo bem que ele pode argumentar que tá aprendendo com quem escreveu a teoria, né? Mas, assim, hoje o mundo é globalizado, você tem acesso à informação em qualquer lugar. A grande X da questão é porque no máximo X% de pessoas vêm da mesma nacionalidade. Então você tem uma opinião de um americano, um japonês, um indiano, um chinês. Então você tem ali uma junção de culturas, né, e nacionalidades que agregam na conversa. Então acho que quando a gente, né, que vive um pouco dessa economia fora do eixo e tem muito acesso, né, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, e essas informações chegam na gente também, né? Acho que a gente consegue tirar uma média entre, né, digamos, os consensos de mercado locais e chegar à nossa conclusão própria. Eu acho que isso tem sido bem interessante, né? Inclusive o Salomão hoje escreveu uma newsletter falando sobre o trader de WhatsApp, né? Inclusive, quem não recebe a Compound Letter, vamos deixar o link aqui na descrição. É uma newsletter gratuita que a gente manda aqui toda segunda, quarta e sexta, né? Segunda sou eu, quarto o Mate, sexta-feira o Josué. Exatamente, pode se inscrever gratuitamente. O trader do WhatsApp. Ele escreveu uma news sobre o trader porque do WhatsApp. eu falei um pouco do... assim, minha carreira profissional é sempre em produção de conteúdo desde 2008. E antes era uma grande regalia você ter acesso a uma informação de qualidade, né? Os bancos não eram tão... os relatórios de bancos não eram tão... circulavam tão facilmente, os gestores de fundos não falavam com tanta facilidade com a imprensa, então você não tinha ali um acesso tão grande à informação. E hoje é muito mais disseminado, né? Hoje o detentor da informação não tem mais uma vantagem competitiva, né? Hoje, sei lá, o terminal Bloomberg talvez seja bom para você conversar com outros gestores, mas não para ter a informação, a notícia em si, né? Hoje ela circula muito mais rápido com WhatsApp, Twitter, então isso fica mais fácil ainda. Mas se por um lado isso ajuda, por outro lado você é bombardeado de ruídos o tempo todo e tem aquela falsa impressão que o investidor, para ser bom, tem que ser super bem informado, tá conectado a tudo o tempo todo. E não é verdade, né? Você lê 80 notícias num dia, vai te fazer um belo conhecedor das notícias do dia, mas isso não necessariamente vai resultar em uma melhor performance na sua carteira. E então foi um pouco sobre isso que a gente fica falou. suscetível ao comportamento de manada, que é o grande problema do mercado financeiro. E inclusive foi meio pegando nesse ponto, falando de uma empresa que eu acho que você gosta. A Vale você tem na carteira, Sim. né? E eu acho que a Vale hoje tem passado por uma chuva de ruídos, assim como a Petrobras também sofreu muito, né? Quando anunciaram o Jean Paul Prats, quem imaginaria que Petrobras era uma compra em 2023, né? O papel mais do que dobrou do final de 2022 para cá, né? E a Vale ali, a cada novidade ali sobre o Manteiga vai ser CEO, não, vai ser conselheiro, vai ser não sei... Pô, tem que vender a Vale por isso. Pô, mas vamos ver o que é aritmética, o que os números estão falando ali da Vale, né? A geração de caixa que ela vai ter em relação ao valor da firma ainda está muito barato, né? Quer dizer, pelo menos tem um viés que a gente tem na nossa carteira e a gente gosta, né? Mas eu vejo essas notícias e ela caindo com isso, dá mais vontade de comprar do que vender. Dá vontade, tá muito barato, dá muita vontade, mas eu acho que tem aquela questão que a gente estava falando
do macro contaminando o micro. A gente tem a memória recente aí da Petrobras de 2016 e eu senti na pele, então, quando eu vejo o PT querendo interferir nas empresas, eu acho que é isso que o pessoal fica realmente. A memória recente é muito ruim. Uhum. Mas, de fato, né, o Warren Buffett, eu demorei para entender esse negócio. Ele diz: o mercado financeiro, não é Benjamin Graham que fala, na verdade, no livro. O mercado financeiro, no curto prazo, ele é uma urna, né? É uma votação, né? Né? As ações mais populares que são as mais que têm melhor performance. No longo prazo é uma balança, né? O que não interessa, né? Essa garrafa pesa aqui 100 gramas, não interessa se você, né, quanto você acha que ela pesa, né? Ela vai valer 100 gramas. No longo prazo, o que vale são os fatos, são os números, são os fundamentos. Uhum. Mas tem esse detalhe aí, né, de que muitas vezes isso muda, né, se deteriora. Então, realmente, eu acho que o César Paiva que falou, né, o negócio do sapo dentro da água fervendo aos poucos, né, ele não sente que a água está... Isso foi um pouco daquela época de 2014 que... A primeira pessoa que eu vi escrever sobre isso foi o Seth Klarman, né? Que ele fala sobre... O César Paiva já citou isso aí também, mas do sapo... Aos pouquinhos não vai sentindo até que ele não consegue mais sair da água fervendo, né? Ele ele não sente até que, de repente, ele já era. Mas isso aí me lembra uma frase do John Bogle, que ele fala que o mercado de ações é uma grande distração para o investidor, né? Que é uma verdade, né? Aquela telinha piscando ali, os preços passando toda hora ali. Tá o cara, tempo todo testando a sua convicção. Ele acha que o tempo todo ele tem que estar tomando alguma decisão, né? E não fazer nada, às vezes, é uma decisão, né? E às vezes é a melhor decisão, né? É a melhor, isso aí. Tem um livro, Education for Value Investor, de Guy Spier. Se você já ouviu falar desse cara. Ele mudou para Zurich, ele era de Nova York, de Wall Street, mudou para Zurich para ficar fora da confusão. E o terminal da Bloomberg ele deixa fechado numa sala para não olhar o mínimo possível para aquela informação, porque ele identificou esse problema aí. Aquele investidor, o John Templeton, também se mudou para uma ilha, né? Foi isso. Ele recebia, Caribe, né? Era só jornal, né? E ele demorava para receber o jornal, recebeu o jornal com uma semana de defasagem, né? Aí ele conseguia tomar decisões muito melhores sobre o que fazer ou não com as posições dele.